Olá, eu me chamo Jaqueline, sejam muito bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse organizador aqui, que pode ser como organizador de maternidade, organizador de roupinhas para creche, para escola, natação, o que for necessário para viagem, para organizar as coisas dentro da mala, dá para várias utilidades. Esse tamanho que eu vou estar mostrando no vídeo é o tamanho M. Inclusive, eu vou até mostrar no final do vídeo certinho esse outro tamanho aqui, que é o G. E assistam o vídeo até o final, porque eu vou estar mostrando um detalhe bem legal sobre esse organizador aqui, tá bom? Aí, então, fiquem ligadinhos, assistam até o final. No canal tem um vídeo que faz um conjunto com esse kit aqui, é porque eu ainda não fiz, então não deu para mostrar para vocês. Do kit do porta-higiene bucal. Vocês podem fazer o porta-higiene bucal, que é a mesma coisa de fazer esse aqui. O que muda é apenas a medida, mas é a mesma forma de fazer. Só as medidas que mudam. E vocês podem montar um kit do higiene bucal com o organizador. Fica bem legal. Esse eu sempre vendo bastante dele no início do ano, que é por causa das voltas às aulas, e eu acho uma peça bem interessante, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo na descrição. Vou deixar tudo explicadinho na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar no comentário essa lista. A gente vai precisar de viés. O viés, como eu sempre falo nos vídeos, no decorrer do vídeo eu vou mostrando a quantidade mais ou menos que a gente usa de viés. Eu nunca dou a medida, porque pode variar de uma pessoa para outra. A gente vai precisar de tecido medindo para o tamanho M, tá? Para o organizador M, medindo 28 centímetros de largura por 6 centímetros aqui nessa altura. Então, vai ficar 6 por 28. Mas pode deixar que eu vou colocar tudo na descrição do vídeo. Aqui eu já deixei presa, para adiantar, a manta R1. Mas vocês podem usar a mantinha ou o estruturador que vocês quiserem. E aqui eu tô usando bagum para o forro poder ficar impermeável. Quer dizer, ele vai ficar todo por dentro impermeável. Na mesma medida, de 6 por 28. O zíper, que eu também falo que na hora de medir o zíper, eu faço apenas isso aqui e corto, né, o tamanho que eu preciso. O cursor, a etiqueta, caso você tenha. Caso você não tenha e queira fazer etiqueta, eu super indico a Mariana, ela tem um preço ótimo e ela trabalha direitinho. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o contato dela. E aqui pode ser o plástico vinil ou o cristal. Aqui eu tô usando vinil translúcido, mas pode ser qualquer um dos dois, não tem problema nenhum. O cristal eu aconselho a gramatura 30. O vinil eu não sei qual é essa gramatura, porque na loja que eu compro geralmente só tem um, então nunca me preocupei em perguntar. Da próxima vez eu vou até perguntar para tirar dúvida. O tamanho do plástico que a gente vai precisar para o organizador M vai ser de 28 centímetros de largura por 50 centímetros no comprimento. Aqui eu estou usando ele direto porque facilita mais. Se você tiver ele em pedaços, aí no caso você vai medir e calcular da forma que você quiser para fazer, mas aí você vai ter que fazer com canto mitrado. Eu particularmente acho assim bem mais fácil e geralmente mais fácil. Geralmente o pedaço que sobra eu acabo fazendo higiene bucal, ou um organizador, um estojinho. Então eu nunca acabo perdendo, né, as sobras do plástico. Então, já vamos começar aqui, que eu já deixei adiantado. Deixa eu só botar aqui do lado. Eu já deixei para adiantar. Aqui, a primeira parte que a gente vai fazer é colocar o zíper, tá? Então, a gente vai pegar aqui a parte dessa parte aqui que já tá presa na manta. O desenho, ele tem que estar para cima. Não, para cima não, perdão. Ele tem que estar no caso aqui, eu tô de frente para mim e eu tô aproveitando essas duas carinhas que estão mais em principal, porque a gente tem que ter muito cuidado na hora que for usar um tecido que tenha direção. Então, eu tenho que colocar por quê? Eu vou colocar o zíper aqui. Então, ele vai ficar exatamente assim. Então, eu tenho que prestar muita atenção na hora de colocar o zíper, porque essa parte vai ser a parte de cima, né? E essa parte vai ser a de baixo. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Então, aqui eu já coloco o zíper, vou prender o zíper e vou colocar o bagum e vou passar uma costura aqui para poder prender. Ó, já passei a costura prendendo. Agora eu vou pegar aqui a parte do bagum, eu vou empurrar para baixo assim, para ele acertar, porque ele é mais grossinho, né? E vou dobrar devagar, né, para não esticar também demais, e vou passar uma costura aqui só para poder prender e ele ficar, fazer o certinho. Eu vou pegar a régua,
tá? Eu só vou mostrar aqui, mas depois eu vou fazer. Eu não vou fazer gravando não, pra não perder muito tempo. Eu vou pegar a régua e vou medir aqui, refilando para 5 centímetros. No caso aqui é o tamanho M. O tamanho M eu faço com 6 centímetros. Mas se vocês quiserem fazer com 7 centímetros, podem fazer. Eu particularmente acho até melhor, porque eu acho que o tecido sobressai mais. Eu vou deixar isso também escrito na descrição do vídeo para ajudar vocês e facilitar também, até para não confundir. No caso, esse aqui eu acabei fazendo com 7 centímetros, porque eu queria aproveitar essa estampa aqui. Porque se eu colocasse 6, eu ainda ia refilar para 5, ele ia ficar muito pequenininho. Então aqui eu colocando 7, refilando para 6, ela vai ficar certinho, vai ficar melhor, não vai ficar tão ruim, não vai ficar tão, né, não vai cobrir tanto a estampa. Mas particularmente, repetindo, eu acho legal fazer com 7 para ele ficar maior, mas tem quem não gosta. Então você tem essas duas opções, de fazer com 7 ou 6 centímetros, que eu falo é o corte aqui do tecido, tá, gente? O que eu tô falando, para não confundir, é o tecido aí, no caso, tecido e bagum, mas eu vou deixar isso bem discriminadinho lá para vocês, para não confundir. Porque se tiver dúvida aqui, corre lá na descrição, porque vai estar escrito lá. Aí aqui eu vou, então, como aqui eu fiz com 7, eu vou refilar para 6. Mas se você fizer com 6, você vai refilar para 5, ok? No vídeo do porta-talher, que é o conjunto... Talher não, porta-higiene bucal, que é o conjunto desse kit aqui, organizador, eu também super explico várias coisas também na hora de fazer ele. Eu vou deixar aqui no card para vocês também darem uma olhada e até montar um kit, né, do organizador com o higiene bucal, tá? Então, eu vou refilar e já volto para mostrar para vocês. Mas antes de refilar, para fazer tudo de uma vez, eu já vou fazer aqui a parte do plástico. Agora eu vou pegar o viés, vou pegar aqui na largura dos 28 centímetros, né? E vou medir aqui quanto que eu vou precisar de viés. Eu venho aqui, marco e corto o que eu vou precisar. Ó, aqui, já tiro. E vou pegar a parte, como esse aqui é o vinil, ele tem aqueles dois lados, né? O grossinho e o liso. Eu vou pegar a parte lisa, que é essa aqui, que tá a parte de cima. Vou apoiar aqui o viés, que é na parte lisa. E vou passar uma costura prendendo ele de pé de máquina mesmo. Bem aqui, eu gosto de fazer nessa marquinha aqui, ó, da dobrinha. Eu geralmente faço nessa marquinha aqui. E passo uma costura aqui. Aí eu já Quando eu falei refilar, é essa forma aqui. Eu vou refilar medindo, no caso aqui, os 6 pra cá. Então, ele só vai acertar, ó, só vou tirar bem pouquinho. É só pra deixar essa parte aqui retinha, tá? Então, se você fizer com 6, você vai refilar com 5. Mas a medida é daqui pra cá, tá bom? Ó, já dei aquela refilada pra acertar e já passei uma costura. Só passei aqui mesmo na parte de cima. Só pra prender, pra não ficar solto. Não prendi nem aqui do lado, não. Mas se você quiser, já prende do ladinho aqui pra ele não ficar soltinho. E aqui, essa parte aqui, que eu coloquei na parte lisa, né? Agora eu vou empurrar aqui. Deixa eu botar pra cá. E vou jogar pra frente, que o pra frente é a parte áspera. E vou acertar aqui com os botão, não, né? Eu cismo de chamar isso aqui de botão. Os clipezinhos. Vou acertar aqui. Se tiver algum excesso aqui nas laterais, eu corto, eu tiro, para poder facilitar, né, na hora de colocar agora o zíper. E agora a gente vai prender o zíper. Esse organizador ele é muito rápido de fazer. Como é da mesma forma que o higiene bucal, é igualzinho. O que muda é a medida, mas a forma de fazer é a mesma. Eu vou colocar a câmera aqui bem pertinho para vocês poderem ver como que eu passo aqui também a costura, tá? A gente vai prender essa parte agora aqui. Na parte que a gente fez e vou colocar aqui bem pertinho para ficar mais fácil. Aqui eu centralizo essa parte aqui, mesma direção que essa daqui. E vou colocar aqui, né, nessa parte aqui primeiro, eu vou costurar aqui primeiro, vou vir costurando e acertando aqui com... Eu geralmente uso essa pecinha aqui, que aí eu vou segurando e venho costurando e vou ajustando para ele ficar certinho na altura do zíper aqui, ó. Deixa eu botar pra cá, ver se eu consigo, porque eu botei aqui bem perto. Ó, eu venho, vou tirando aqui e vou ajustando. Aí eu presto atenção aqui se aparece, né, o
o zíper por baixo, para ele poder ficar bem centralizado junto ao viés. E vou fazer isso dos dois lados, desse lado aqui para segurar e desse lado aqui também para segurar, porque senão essa parte aqui vai subir e não vai ficar legal. Então eu faço essas duas costuras. Não é difícil. No outro vídeo eu explico com muito mais detalhes também. Ó, já ficou preso dessa forma aqui, tá vendo? Ele vai ficar exatamente assim. Passei aqui, ó, dos dois lados a costura para ela ficar bem presinha. E agora a gente faz assim, ó, a gente vai dobrar pra cima, aqui, ó. Vem com ele pra cima e vai acertar aqui, ó. Vai ajustar o plástico junto com essa parte aqui de cima. Pra fazer esse formato aqui. E a gente passa uma costura, por enquanto, passa uma costura nessa parte aqui de cima. Pra poder segurar. E ele vai ficar exatamente assim, ó, dessa forma aqui. Só pra prender aqui esse lado, só pra não fugir, pra acertar. E agora eu vou colocar o cursor. Como eu sempre explico, tem até um vídeo anterior que eu dei uma dica só rapidinha de como colocar o cursor na dica, né? Que aí fica só direcionado a ensinar como coloca o cursor. Aí eu corto geralmente de um lado, né? Encaixo do outro e ajusto aqui para poder passar e colocar ele. Deixo ele aqui preso aqui no meio. Aí agora eu passo a costura aqui nas duas laterais para poder prender aqui o plástico. Já prendi aqui dos dois lados. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai arredondar esses cantinhos aqui. Caso você não queira arredondar, não tem problema. É só fazer o canto mitrado aqui que não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer arredondadinho porque eu acho mais bonitinho. Eu acho que fica mais jeitosinho. Aqui para arredondar eu uso aquelas réguas né, que já tem de arredondar na parte do 3,5. Mas se você tiver até um próprio... Isso aqui do viés, né? Você pode colocar aqui, arredondar, ou um potinho, ou uma tampinha. O que você tiver para arredondar, você pode aproveitar e arredondar. Eu vou fazer esse corte do arredondado e vou trazer aqui para mostrar para vocês, já pra gente prender. Já adiantei, já deixei o arredondado. Vou mostrar para vocês a régua que eu uso, é essa daqui. Eu não sei se vai dar para mostrar por causa da cor, né? É essa daqui. Então eu uso o 3,5 dela, marco aqui e risco e corto. Aí eu acho mais fácil, mas quem não tem problema. Se quiser arredondar, é só fazer com aquilo que eu falei ou fazer o canto mitrado. Se tiver dúvidas de como fazer o canto mitrado, tem um vídeo aqui no canal que é o do porta-brincos. Eu ensino ali a fazer o canto mitrado de uma forma bem fácil e ele é muito fácil de aprender, então você consegue fazer o canto mitrado assistindo aquele vídeo. Agora a gente vai marcar aqui o viés. Como eu sempre falo, o viés eu não dou a medida porque eu venho aqui... Porque vamos dar um exemplo, se você usou o plástico com 1 centímetro a mais, se você usou o plástico com 2 centímetros a menos, porque você quis aproveitar aquele plástico que você tinha, então vai dar uma diferença na medida que eu vou passar. Então eu prefiro não passar e você saber como calcular. Então eu venho aqui, ó, fingindo que já vou costurar, né, toda a peça, né, vou imitando aqui como se eu fosse fazer a costura. Venho aqui, corto ele um pouco a mais, né, que é o pedaço que a gente vai ter que fazer o acabamento aqui. E já tá pronto para medir. Não fico medindo quanto eu usei. Na verdade, eu tenho que medir para fazer a conta, né? Mas não necessariamente para poder fazer aqui da peça. Eu faço dessa forma. Aqui eu coloco um pouquinho para fora para poder dar acabamento. Eu tô suando, tá calor aqui, ó. Tá colando o plástico em mim. E vou vir aqui e passar uma costura, prendendo, né? Vai chegar aqui no arredondado, vai virando assim com a mão, né? A gente vai costurando. Passar a costura aqui em tudo e finalizar aqui também deixando esse pedaço aqui. Lembrando, é na parte de trás que a gente vai prender primeiro o viés, tá? Pra na parte da frente o acabamento ser aquele acabamento mais bonito do viés, certo? Então eu vou passar aqui a costura e já volto pra mostrar. Deixei aqui um pouco o excesso, onde a gente finaliza, né? Acaba ficando um pouquinho às vezes maior. Eu corto aqui um pouco do excesso também para não ficar muito grande. E aqui, se der ficar alguma parte aqui pra fora do plástico, alguma coisa assim, que às vezes acaba ficando mesmo por causa na hora de arredondar, então você vem aqui e tira o excesso, sem problema nenhum, tá? Aqui o excesso também do zíper, acertar, pra na hora que a gente virar o viés, ele ficar melhor e ficar certinho. Aí agora a gente empurra o viés aqui pra frente, né? Ó, dessa forma. E vai prendendo ele com o que você tiver
pra prender aí, pra frente, ó. Vai fazendo essa forma aqui. Eu geralmente faço isso nele todo, pra ter aquela segurança, né, de que ele tá preso direitinho, né, pra não... Cobrindo, ó, tá vendo a costura que fica aqui, ó? Essa costura, a gente esconde ela fazendo com o viés virando ele pra frente. Então já facilita bastante aqui na hora de... E aqui eu deixei sem finalizar, que é pra mostrar pra vocês como que eu faço, né? Eu abro aqui, não sei se eu vou conseguir focar, eu abro, coloco essa parte aqui pra dentro, ó, venho aqui, ó, abro, coloco pra dentro, dobro esse aqui de novo e dobro ele de novo pra dentro. Aí ele fica certinho. Eu deixei ele todo adiantado preso. Agora eu vou passar uma costura aqui na beiradinha do viés todinho. Passei a costura, ó. Vou ver se eu consigo focar aqui. Não sei se dá pra focar. Aqui, nele todo. Ele já está finalizado. É uma peça super rápida, super fácil de fazer. É fácil mesmo. Eu vou dar pra vocês terem uma noção de tamanho. Esse tamanho aqui é o M, né? Esse daqui é o G. Deixa eu botar bem aqui. Aí eu vou colocar um em cima do outro pra vocês terem uma ideia do tamanho. Pra vocês terem noção, ó. A diferença mais ou menos de um pro outro nessa medida aqui que eu usei é de 3 centímetros. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa medida do G e essa medida do M. Os dois estão com a mesma largura, que eu fiz esse daqui para aproveitar o plástico de 29. Mas aqui você pode fazer 1 centímetro a menos, mas eu acho que ele fica tão bom também com 29 centímetros que não tem problema algum. Ou você também pode usar a sua medida. Você mesmo pode fazer o seu padrão de medidas, que isso daí também é bem legal. Esse aqui eu mantenho ele, né? Porque aí já fica mais fácil, já consigo, já me adaptei a essas medidas. Claro que às vezes tem um plástico que tem menos 1 ou 2 centímetros, eu não vou desperdiçar, né? Eu vou usar. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses organizadores, eles são ótimos, ó. Esse daqui eu fiz até 2 dele. Eles são ótimos, assim, para natação, para escola, para volta às aulas, para roupas sujas, limpas. Depois que não quiser usar com isso, pode guardar documento, pode guardar várias coisas dentro dele. Tem 1001 utilidades. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar agora, no finalzinho do vídeo, um videozinho que eu fiz na hora que eu costurei fazendo essa peça aqui na hora de prender o zíper. Eu vou deixar ele bem rapidinho pra vocês terem uma ideia de como que eu faço na máquina fechando ele, tá? Vai ser bem legal. Assistam então até o finalzinho pra vocês poderem ver. Beijos e até o próximo vídeo.